Fica Vai, você jogar bola. tá gravando já, vai. Vai. Não, pera. A gente aparece depois. Vai logo, velho, joga ele fala, vai. Bom dia. Hoje vamos falar sobre o colapso do Bloco Socialista, desde as causas até a queda do Muro de Berlim. Vocês topam ver? Topo, por que não? Yes. Boa. Você está confuso? Boa. Calma. As causas que levaram ao colapso do bloco soviético está relacionada aos problemas econômicos, políticos e ideológicos apresentados na época. Nos anos 80, a economia soviética passou a depender grandemente da exportação de petróleo e derivados, e se tornou uma grande importadora de bens industriais. A expectativa média de vida na Europa Oriental passou a ser inferior à da Europa Ocidental. E também, os crescentes gastos militares passaram a absorver quase todo o orçamento público soviético. Na parte da política, os problemas estão relacionados ao surgimento da nomenclatura, termo cunhado pelos dissidentes para designar a burocracia corrupta da época, e também o surgimento de conflitos dentro do mundo socialista, como União Soviética contra a China e China contra o Vietnã. Os problemas ideológicos estão relacionados ao desenvolvimento econômico-social, que fez surgir uma classe média nova intelectualizada que não estava disposta a permanecer sob o comando da burocracia partidária. E as diferenças entre o Oriente e o Ocidente estavam cada vez mais aparentes no mundo. Nos 2 últimos anos no poder, Gorbachev iniciou uma série de transformações político-econômicas, as chamadas Perestroika e Glasnost. A Perestroika era um projeto de reestruturação da economia soviética. Já a Glasnost tinha o objetivo de aumentar a transparência dos atos do governo e a liberdade individual. Graças ao enfraquecimento da censura, a população soviética passou a exigir mais agilidade no processo de abertura política e econômica. Em 19 de agosto de 1991, setores conservadores do Partido Comunista e das Forças Armadas sequestraram Gorbachev. Com isso, Boris Yeltsin, presidente do Soviético Supremo da República Russa, mobilizou a população de Moscou e Leningrado contra o Partido Comunista, evitando um golpe de Estado. Ainda em agosto, Yeltsin proibiu o Partido Comunista da União Soviética de atuar em território russo. Em dezembro de 1991, a União Soviética foi oficialmente extinta. No lugar surgiu a Comunidade dos Estados Independentes. Boris Yeltsin anunciou em 1992 um programa para diminuir radicalmente a influência do Estado na economia. Os preços das taxas de energia e dos produtos em geral deixaram de ser controlados e o país se abriu aos investimentos estrangeiros. Problemas incomuns na Rússia começaram a surgir: aumentos abusivos nos preços, inflação, recessão, desemprego, empobrecimento da população e o crime organizado. Em 1993, houve um confronto aberto entre o presidente da Rússia e o parlamento, pois os efeitos das reformas de Yeltsin desagradavam os parlamentares. No auge dos atritos, o poder legislativo determinou a demissão de Yeltsin. Em contrapartida, o presidente ordenou que o exército ocupasse a sede do parlamento. Em uma ação que provocou muitas mortes, com o apoio do exército russo e do governo norte-americano, Yeltsin dissolveu o parlamento, convocou novas eleições e conseguiu aprovar uma constituição que dava mais poderes ao presidente. As dificuldades da economia russa. No final da década de 90, os russos foram atingidos por uma grave crise econômica ao trocar sua atual economia socialista para um modelo capitalista, o que ocasionou excessiva queda do produto interno bruto do seu país. Isto é, a produção de bens e serviços do país caiu descontroladamente. Muitas empresas já não pagavam mais impostos, o que levou a um desfalque nos cofres públicos. A descapitalização da economia russa era tão severa que algumas empresas pediam o pagamento de salário aos funcionários por vários meses. Esses cidadãos que pouco recebiam ou estavam desempregados não conseguiam pagar seus impostos em dia. Em 1997, com o agravamento da crise, o Estado recorreu ao empréstimo do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Porém, a situação se agravou no mesmo ano com a crise dos chamados tigres asiáticos. Essa crise aumentou a desconfiança nos países emergentes, fazendo com que investidores e especuladores tirassem seu dinheiro da Rússia,
mercado considerado de risco, o que acabou por agravar ainda mais a crise econômica. Toda essa situação levou o governo russo a suspender por 90 dias o pagamento da dívida externa de bancos e empresas, ato chamado de moratória, o que levou a uma rápida desvalorização do rublo, a moeda russa. Dados recentes mostram que a economia russa aparenta um bom crescimento econômico e que as exportações aumentaram. O Brasil tem expandido as relações comerciais com a Rússia desde os anos 90. Dentre os produtos que o Brasil exporta estão sementes, alimentos, peças de vestuário, automóveis e produtos para a higiene. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas: a Ocidental, República Federal da Alemanha, sob influência capitalista, e a Oriental, República Democrática Alemã, sob a influência socialista. Em 1955, a RDA se aliou ao Pacto de Varsóvia, enquanto a RFA se aliou à OTAN. A tensão aumentou em 1961, quando a RDA construiu o Muro de Berlim, que dividia a cidade ao meio para que aqueles do lado soviético não passassem para o lado dominado pelas potências ocidentais. A unificação veio em 1990 com a queda do muro, porém surgiram novos problemas, como o desemprego, a recessão e a diminuição de garantias sociais.